Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos efetuando o estudo das entidades integrantes da administração pública indireta. A administração pública indireta, que é formada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Nós já estudamos alguns aspectos relativos às autarquias. Você já sabe que as autarquias são criadas por meio de leis específicas, são pessoas jurídicas de direito público e se sujeitam às finalidades que a lei estabeleceu para elas e ao controle administrativo pelo ente que a instituiu. As autarquias, portanto, elas têm uma semelhança muito próxima com o próprio ente político que a criou. Ela tem algumas prerrogativas, algumas características, algumas situações, alguns privilégios que asseguram o exercício de suas atividades em regime muito parecido com o regime da administração pública direta. O regime das autarquias, portanto, pessoa jurídica de direito público, é um regime jurídico de direito público. Se sujeitam aos princípios constitucionais da administração pública, como todos os integrantes da administração pública, por um acaso. Beleza? As autarquias têm os bens públicos, não se sujeitam à penhora, não se sujeitam à prescrição, são, portanto, não podem ser adquiridos por uso capião. E o regime de pessoal, regime estatutário, o regime único previsto na Constituição. E agora nós vamos tratar de algumas prerrogativas, essas prerrogativas que exatamente trazem a semelhança entre as autarquias e as entidades da administração pública direta. As autarquias, quando você vai estudar a atuação do poder público, especialmente em juízo, como decorrência do processo civil, nós temos as autarquias como integrantes do conceito de fazenda pública. Fazenda pública. Então, ao tratar de prerrogativas processuais da fazenda pública, nós estamos tratando diretamente das prerrogativas também das autarquias. Isso traz algumas consequências que nós vamos ver. Tá. A primeira delas que eu trouxe aqui, que não é processual, mas é bastante importante também, é a imunidade tributária. O que é imunidade tributária? A Constituição Federal entrega para os entes políticos, União, Estados, DF, municípios, a competência, o poder de criar tributos. Só que ao entregar esse poder para os entes políticos, ele estabelece algumas situações que não podem ser tributadas. Essa fatia do bolo que não é entregue aos entes políticos. Essa fatia que a Constituição Federal veda que seja tributada é chamada de imunidade tributária. Imunidade tem como efeito a desoneração tributária e tem previsão na própria Constituição. É uma limitação à competência à instituição de tributos. No caso da imunidade tributária que é aplicável às autarquias, é a chamada imunidade tributária recíproca. A imunidade tributária recíproca impede que os entes políticos entre si, União, Estados, DF e municípios, instituam impostos, porque imposto é uma espécie do gênero do tributo, só a espécie impostos, que não pode onerar patrimônio, rendas e serviços uns dos outros. Então a União não pode tributar o veículo não, porque não é a hipótese de tributação da União. A União não pode impor imposto sobre a renda dos Estados, por exemplo. A União não pode impor imposto sobre a renda dos Estados. Os Estados não podem cobrar IPVA sobre o veículo da União. Por quê? Imunidade recíproca. Um não pode cobrar imposto sobre patrimônio, rendas e serviços uns dos outros. A Constituição Federal trata da imunidade recíproca, traz uma figura que é a imunidade recíproca extensiva. Ela estende esse tratamento imunitório, esse benefício fiscal, às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Logo, as autarquias relacionadas ao patrimônio, rendas e serviços seus não podem sofrer incidência de imposto. As autarquias não podem sofrer sobre o seu patrimônio, rendas e serviços a incidência de impostos de nenhum dos entes da federação, em relação ao patrimônio, rendas e serviços que sejam vinculados às suas atividades essenciais. Então, em relação às autarquias, a Constituição Federal estabeleceu uma condição para que a imunidade tributária relacionada aos impostos produza os seus efeitos. Então, patrimônio, rendas e serviços vinculados às atividades essenciais das autarquias não podem sofrer incidência de impostos. Beleza? O Supremo entende que essa imunidade, a afetação do bem, a afetação do patrimônio, a afetação do serviço, a finalidade essencial da autarquia, é ônus da prova de que não está afetado do ente tributante. Então, se a União quiser tributar uma autarquia estadual, a renda de uma autarquia estadual que não esteja vinculada às suas atividades essenciais,
A União é que tem que provar que essa renda não é vinculada a essas atividades. Beleza? Então, prerrogativa, que seria própria do poder público, que é extensiva às autarquias. Aspectos processuais. E aqui entra o conceito de fazenda pública que eu falei. Então, a fazenda pública, olha que legal, artigo 188 do CPC, possui prazo em dobro para recorrer. CPC, Código de Processo Civil, tá? Prazo em dobro para recorrer e em quádruplo para contestar. Quádruplo para contestar. Olha só, se um prazo num rito ordinário para contestação é de 15 dias, prazo para qualquer pessoa é de 15 dias, para a fazenda pública o prazo é em quádruplo. Fazenda pública possui 60 dias para contestar uma ação que o prazo seria 15. Fazenda pública engloba o conceito de autarquias. Nós temos também previsão do artigo 475 do CPC também estabelece o chamado reexame necessário, ou recurso de ofício, ou remessa necessária. O reexame necessário estabelece que, em algumas causas, a depender do valor da condenação da fazenda pública, das autarquias no caso, essa sentença só vai produzir os seus efeitos e só transita em julgado depois de confirmada pelo tribunal, ainda que não haja recurso das partes. Então, nas causas em que a fazenda pública seja sucumbente em valor superior a 60 salários mínimos, necessariamente, a sentença de primeira instância vai ser submetida ao exame do tribunal. Ainda que ninguém recorra. Ainda que a fazenda pública que perdeu por mais de 60 salários mínimos não opte por não recorrer. Nós temos ainda como aspectos processuais prazo em dobro, prazo em quádruplo, regime de precatórios. Ah, tá aqui, ó. Regime de precatórios aqui embaixo. Que mais que temos? Execução fiscal. Execução fiscal de seus débitos, de seus créditos, melhor, né? Execução fiscal de seus créditos. Então, existe um crédito de titularidade de uma autarquia, a autarquia pode inscrever isso em dívida ativa e executar, como se fosse a própria fazenda pública. Prerrogativa de intimação pessoal. Intimação pessoal com vista dos autos. O que isso significa? Que um procurador que representa uma autarquia não pode, vista dos autos, não pode ser intimado por diário. Manja alguma coisa do processo civil? Processo civil, os advogados, em geral, são intimados por publicação no diário eletrônico hoje em dia. Na Justiça Federal, a Justiça Federal tem o seu próprio diário eletrônico e o advogado se cadastra lá e ele recebe a intimação por diário eletrônico, uma publicação. Não vem intimação diretamente para ele. Os representantes da Fazenda Pública, tanto da administração direta como os das autarquias, têm a prerrogativa de receber as intimações pessoalmente. O cara entrega os autos para o procurador para intimá-lo. Então eu, na qualidade de procurador da Fazenda, não recebo intimação por diário. Só vai ser válida a minha intimação caso me seja entregue os autos com vista para que eu tenha ciência do que está rolando no processo. Beleza? Então nós temos aí essas e outras prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Prazo em dobro, prazo em quádruplo, execução fiscal dos seus débitos, entre outras prerrogativas previstas no Código de Processo Civil e em legislação esparsa. Os créditos das autarquias, também da mesma forma que os créditos da administração pública direta, se sujeitam à prescrição quinquenal. Ou melhor, falei crédito. Os créditos normalmente também, mas os débitos, se você tem uma pretensão contra uma autarquia de receber determinado valor, você tem um prazo de 5 anos para a cobrança contra a autarquia, que é o mesmo regime aplicável à administração direta. Elas se sujeitam ao pagamento das suas condenações decorrentes de decisão judicial transitada em julgado ao regime de precatórios. O regime de precatórios está previsto no artigo 100 da Constituição Federal e estabelece que, como o Estado, a administração pública direta e as autarquias não têm dinheiro em caixa para pagar isso,
esse valor devido é decorrente de uma despesa que não é completamente previsível, uma condenação judicial não é completamente previsível, ele vai ter que ser lançado no orçamento para que seja pago até o outro ano. Então, as condenações sofridas pela Fazenda Pública, no caso nós estamos tratando das autarquias, que o precatório seja expedido e enviado até o final de junho, vão ser pagos até o final do exercício seguinte. Então vamos pegar o ano de 2016, por exemplo. 2016, todos os precatórios que forem lançados até dia 30 de junho vão ser pagos até 31 de dezembro de 2017. Certo? Isso é uma prerrogativa da Fazenda Pública. Pagar os seus débitos judiciais decorrentes de sentença judicial transitada e julgada por meio dos chamados precatórios requisitórios previstos no artigo 100 da Constituição. E, por fim, nós temos aqui o regime, o juízo competente para apreciação das causas que tenham como parte as autarquias. Aqui, a maior relevância, evidentemente, diz respeito às autarquias federais. As autarquias federais, por força do que dispõe o artigo 109 da Constituição Federal, terão as suas causas processadas e julgadas pela Justiça Federal. Então, as autarquias federais têm as suas causas julgadas pela Justiça Federal. Fernando, e as autarquias estaduais e municipais? As autarquias estaduais e municipais vão ter as suas causas julgadas pela Justiça Estadual. Beleza? Só as autarquias federais é que vão ter as suas causas julgadas e processadas perante a Justiça Federal de primeira instância. Classificação doutrinária das autarquias. Óbvio que essa classificação que eu trouxe aqui não diz respeito a todas as classificações doutrinárias, que seria impossível, cada autor tem a sua, mas as principais e as mais interessantes para o nosso estudo preparatório para concurso. As autarquias podem ser classificadas principalmente por 3 critérios. Primeiramente, em relação ao nível federativo. A autarquia pode ser autarquia federal, óbvio, estadual e municipal. Uma coisa legal, tá? Eu não sei que pira que a CESP tem, que ela acha que você vai cair na pegadinha que município não pode criar autarquia, que município não pode criar empresa pública, que município não pode criar sociedade de economia mista. O município pode tudo como ente autônomo que é ao lado dos estados, DF e municípios. Ah, tem as autarquias distritais, né? Também. Distritais. A depender da pessoa política integrante da administração direta que venha a editar a lei que criou. Então, a União criou uma autarquia, o INSS é uma autarquia federal. O Estado do Paraná criou uma autarquia estadual. Município, autarquia municipal. E o DF, autarquia distrital. Beleza? Observação. STF entendeu inconstitucional, não é possível a criação de autarquia interestadual. O que isso significa? Que não podem, dois ou mais estados se juntarem para criar uma autarquia. Primeiramente, não se sabe qual seria o instrumento legislativo adequado, porque não pode ser a lei de um estado só, não pode ser a lei do outro estado só, e eles não podem se juntar para fazer uma lei superior e nem uma lei federal para isso. Então, não é possível a criação de uma autarquia interestadual. Não confunda com a possibilidade de criação de consórcios públicos. Os consórcios públicos são integrados pelos próprios entes. Não são os entes se juntando, criando uma nova autarquia. Aqui, nós tínhamos os entes tentando conjugar as suas vontades, 2 ou mais estados, para a criação de uma autarquia que teria, teoricamente, interesse regional. Mas o Supremo diz que não dá, não é possível, até porque não se tem como ter um parlamento na junção dessas duas vontades, né? Então, quanto ao nível federativo, pode ser federal, estadual, municipal, distrital, e é vedada a criação de autarquia interestadual. Quanto ao objeto, aqui vamos ter quantas classificações?
quanto tiverem o número de objetos que ela tratar do assunto. Objeto aqui como reflexo imediato da atuação da autarquia. Então nós temos aqui como exemplos as autarquias assistenciais, nós temos como exemplo que prestam serviços de assistência à saúde, nós temos as autarquias assistência social, as autarquias previdenciárias, como o INSS, nós temos as autarquias administrativas, nós temos as autarquias de controle, como as agências reguladoras, nós temos as autarquias profissionais, como os conselhos de profissão regulamentadas. E em relação às autarquias profissionais, vou escrever só elas aqui, porque é em relação a elas que eu tenho uma observação importante, que normalmente cai, profissionais. Merece uma parte em relação à OAB. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, ela pode ser enquadrada como similar aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. A OAB, ela tem, dentre outras atribuições, o poder de fiscalizar a atividade, a concessão, a autorização para o exercício da advocacia no território nacional. Então, cara, por isso que, em decorrência do poder de polícia da OAB, que o bacharel em direito tem que se sujeitar ao exame de ordem para que venha poder exercer a profissão de advogado. Então, nós temos a OAB com essas características. Acontece que a OAB, além dessa característica, que traz a ela a semelhança aos conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas, ela tem uma função especificamente prevista na Constituição. A defesa da ordem democrática, ela é considerada um órgão de importância para a República, um órgão de importância para a democracia. Por conta disso, tanto o STJ como o STF entendem que a OAB é considerada uma autarquia sui generis. Ou seja, ela não é bem autarquia. E por conta disso, o entendimento do Supremo é de que a OAB não precisa de concurso para a contratação de seus funcionários. Concurso. Não precisa de licitação. Não precisa, e não é, segundo afirmou o próprio STF, não é integrante da administração indireta. Da administração indireta. Olha só, indireta. Então a OAB tem jeito de autarquia. O STJ e o STF disseram que ela é autarquia, mas é uma autarquia de um gênero que não se enquadra perfeitamente em nenhum, portanto ela é sui generis. E a OAB, por conta da importância de seu papel constitucional na ordem democrática, não está limitada ao regime jurídico público a que se submete normalmente as autarquias. Portanto, ela não precisa, para contratar os seus funcionários, fazer concurso público. Ela, para efetuar as suas compras, ela não tem obrigação de seguir o princípio da licitação. Ela pode comprar livremente. E ela não é integrante da administração pública indireta. Por isso, o STF diz que ela não tem vinculação. Ela é um órgão, melhor, ela é uma pessoa jurídica independente. É importante que você saiba que essa observação aqui é feita pelo STF em relação à OAB. E não há discriminação, não há tamanha discrepância da OAB com os outros órgãos de fiscalização de profissão regulamentada para ensejar um tratamento tão diferenciado em favor da OAB. O fato é que é assim, e o fato é que, normalmente, a banca pede de você conhecimento sobre a OAB. E a classificação das autarquias pode ser feita também em relação ao seu regime jurídico que ela adota. O regime jurídico, aqui, pode ser um regime jurídico comum. O que é esse regime jurídico comum? É esse regime jurídico que a gente está estudando até agora. Disposições comuns a todas as autarquias.
São pessoas jurídicas de direito público, se sujeitam aos princípios, se sujeitam com muita semelhança às mesmas condições da administração pública direta. Tudo isso é aplicável a todas as autarquias. Só que além dessas características, que eu vou chamar aqui de ordinárias no sentido de comuns mesmo, nós podemos ter autarquias que tenham características chamadas especiais. Significa que elas apresentam o desenho das ordinárias e mais algumas peculiaridades. Beleza? Quais são essas? A OAB poderia ser uma, mas ela não se sujeita nem ao regime comum. Nós temos aqui muitos autores citando o Banco Central, nós temos as agências reguladoras, nós temos as agências executivas. São autarquias que, além das características normais, elas recebem um tratamento especial por conta de características próprias, beleza? Então agora nós vamos ver algumas das autarquias em regime especial, a começar pelas agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias. As agências reguladoras são autarquias e se atribui ao surgimento das agências reguladoras ao chamado Plano Nacional de Desestatização, surgido no governo Fernando Henrique, nos idos de 1997. Em 1997 veio um plano nacional seguindo uma tendência mundial de redução da atuação do Estado na economia, de liberação da atuação estatal para a atividade privada. Os engessamentos a que se submetem a administração pública inviabilizam o exercício de algumas atividades, a prestação de alguns serviços públicos com a eficiência necessária. E por isso seria muito mais conveniente estabelecer, mediante concessão, mediante permissão, que são espécies do gênero delegação de serviço público, esses serviços aos particulares, a outras empresas que não o próprio Estado, de forma a imprimir velocidade, celeridade, eficiência na prestação desses serviços que vai chegar com muito mais velocidade e muito mais qualidade aos administrados. Por conta desse Plano Nacional de Desestatização, alguns serviços que eram naturalmente e tradicionalmente desempenhados pelo próprio Estado foram deferidos às empresas privadas, ao setor privado. A importância desses setores não poderia o Estado simplesmente entregá-los ao setor privado sem que promovesse em relação a eles uma efetiva fiscalização. E por conta dessa necessidade de aferir o adequado cumprimento dos deveres por parte dos particulares, é que se criou as chamadas agências reguladoras. Tá. Em relação a esse discurso que eu fiz aqui para você, é importante fazer uma observação que diz respeito à não necessária vinculação da agência reguladora a um serviço que já foi prestado pelo Estado. Tá? Isso é uma origem e, em geral, é assim. Serviços que eram centralizados pelo Estado e passaram à iniciativa privada sofrem a fiscalização do Estado. Mas nem todos os serviços que sofrem a fiscalização do Estado já foram monopolizados por ele. Como, por exemplo, o exemplo mais patente do CAD. O CAD é um Conselho Administrativo de Defesa Econômica que tem uma atuação eminentemente regulatória e que a ordem econômica não era centralizada pelo Estado. A ordem econômica era livre. E ainda assim, o Estado atua nessa ordem econômica. Então, assim, são alguns apontamentos, mas você tem que entender o jeitão que se desenhou para o surgimento dessas agências reguladoras. O nome agência tem origem no direito americano, que tem lá também o poder regulatório na mão das agências. Lá eles chamam simplesmente de agências, e aqui a gente agregou a agência reguladora. Beleza? Então, as agências reguladoras são autarquias em regime especial que promovem a fiscalização, a verificação da correção da prestação de serviços públicos por entidades particulares. Beleza? A natureza jurídica das agências reguladoras é a mesma natureza autárquica. É uma autarquia em regime especial. Portanto, também é uma pessoa jurídica de direito público. Tudo aquilo que você estudou para as autarquias como pessoas jurídicas de direito público é aplicável às agências reguladoras.
As agências reguladoras, portanto, gozam das mesmas prerrogativas, gozam das mesmas imunidades, gozam das mesmas, se sujeitam aos mesmos princípios que as autarquias em regime comum. Beleza? Características. É difícil você achar um compilado que sintetize bem as características das agências reguladoras. Mas aqui eu trouxe 3 das principais características que desenham bem como funcionam as agências reguladoras. Primeira possibilidade é a edição de atos normativos de caráter técnico. E aqui, veja bem, estaremos diante do conceito de deslegalização. Deslegalização. Tá, Fernando, o negócio é o seguinte, eu li a minha Constituição e eu conheço muito bem ela e eu sei que o artigo 5º, inciso 2, me diz que ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, para que eu seja obrigado a fazer alguma coisa, para que eu me sujeite a alguma norma, eu preciso de uma lei dizendo que eu me sujeito a ela. Nesse caso, o poder normativo técnico, a lei, como não pode descer as minúcias, a lei não pode estabelecer e não tem conhecimento técnico para isso mesmo, esses órgãos, agências reguladoras, autarquias de regime especial, altamente especializados de forma técnica, editam atos normativos que explicitam a parte técnica, mediante expressa delegação legal. Mediante expressa delegação legal. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Delegação legal. A lei vem e estabelece um determinado instituto. E o instituto precisa, para que seja efetivamente implementado, que se baseie em dados estatísticos a serem apurados pelo órgão competente. Então, a agência reguladora, no caso, vai estabelecer, por meio de um normativo técnico, aqueles requisitos com base em estatística, com base em ciência, com base em experiências, com base em estudos técnicos, o que a lei lhe autoriza expressamente. Aqui, esses atos normativos decorrentes da deslegalização, são atos normativos, isso aqui é tendência, tá? Normativos considerados primários, ou seja, fonte de direitos e obrigações, primários, só que nos limites da delegação legal. E aqui eu já tenho recente uma manifestação do CESP-UNB quanto a essa questão do poder normativo técnico das agências reguladoras numa questão de direito administrativo cobrada para o concurso de juiz federal da 5ª região. Uma das alternativas trazia como poder normativo técnico a possibilidade de as agências reguladoras editarem atos de delegação legal que explicitasse o conteúdo nos limites da delegação e que inicialmente seriam reservados à lei ordinária e complementar. Aqui, o erro dessa questão é atribuída por alguns autores à possibilidade de regular matéria de lei complementar, que seria só uma matéria de lei ordinária. Note você que é uma tendência à deslegalização, porque a lei não pode estabelecer minúcias técnicas sobre determinado assunto. Não é o caso de agência reguladora, mas nós temos um exemplo que é de meu conhecimento sobre contribuições previdenciárias, a contribuição para o GILRAT, contribuições cobradas em decorrências do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho. Então se cobra uma contribuição adicional de quem apresenta maior índice de acidente de trabalho. E a lei remeteu expressamente ao regulamento estabelecer a forma de apuração de quem apresenta maior grau de acidente de trabalho. E daí, com isso, foram feitos estudos de determinados setores, de determinadas empresas, como forma de aferir adequadamente essa delegação técnica promovida pela lei. Beleza? As agências reguladoras possuem, mais do que as autarquias em regime comum, a necessidade de possuírem uma independência administrativa. Por quê?
Porque são órgãos técnicos. São órgãos que influenciam e que atuam diretamente com interesses dos particulares que desempenham esses serviços públicos. Então, eles vão aplicar multas a essas agências reguladoras, elas têm que ter independência para atuar. Ela não pode se sujeitar a ordens do poder da entidade que a criou. Essa independência é necessária e uma das manifestações dessa independência administrativa é a possibilidade de seus dirigentes terem mandatos definidos. Em regra, os dirigentes das autarquias ocupam cargos de livre nomeação e exoneração. Então, o presidente da República pode colocar o cara lá e pode tirá-lo de lá na hora que ele quiser. Nas agências reguladoras, não. O sistema para que venha a ser garantida essa independência administrativa, essa possibilidade ampla de atuação e vinculada aos aspectos técnicos, especialmente, os dirigentes das autarquias especiais, das agências reguladoras, são nomeados pelo presidente da República e normalmente essa nomeação passa pela aprovação pelo Senado Federal, a exemplo do que acontece com os ministros do STF, a exemplo do que acontece com o Procurador-Geral da República. Os dirigentes de agências reguladoras normalmente passam por uma sabatina no Senado e têm a possibilidade de atuar com um mandato definido. Podem ser tirados de lá, mas desde que obedecidos a alguns requisitos quando é prévio ao término do mandato. E possuem orçamento, possuem destinação própria para o desempenho das suas atividades. Porque não adianta você dar autonomia administrativa e cortar o dinheiro, porque daí ninguém faz nada sem dinheiro e o órgão definha. Né? O órgão não. A agência reguladora definha e não pode exercer suas atividades. Então uma coisa complementa a outra. Ela tem a independência administrativa e possui também autonomia econômico e financeira. As agências executivas, agora já estamos passando por um outro ponto, também é considerada uma autarquia em regime especial, mas ela não é um tipo diferente, assim como as agências reguladoras também não são. Mas as agências reguladoras já são criadas por lei, como agências reguladoras, as agências executivas não. As agências executivas são qualificações atribuídas às próprias autarquias já existentes ou às fundações instituídas pelo poder público. As agências executivas são a atribuição de qualificação especial a uma autarquia ou a uma fundação que já existe. Esse ato é conferido por ato do Poder Executivo. Essa qualificação é conferida por ato do Presidente da República. Presidente da República. Então, uma agência executiva, ela não nasce agência executiva. Ela nasce uma autarquia normal ou uma fundação pública normal. Desde que preenchidos determinados requisitos, que é esse que nós vamos ver agora, o Presidente da República vai e entrega a ela a qualificação de agência executiva. Os requisitos estão previstos na lei específica, que trata das agências executivas, e é a necessidade de um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento. Aqui, dica, perdi. Plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional. Plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento. E o segundo requisito, desde que tenha antes realizado a celebração de contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Essa é a expressão-chave para a qualificação de uma agência executiva. Beleza? Por fim, eu trouxe aqui as associações públicas, que são os chamados consórcios públicos, compreendidos como a união de dois ou mais entes políticos, União, Estados, DF e municípios. A União não pode se consorciar diretamente com o município, tem que estar envolvido com o Estado também, daquele respectivo município, e podem possuir natureza jurídica tanto de direito privado, os consórcios públicos, como de direito público. Só vão ser chamadas de associação públicas com natureza autárquica os consórcios públicos que tenham natureza jurídica de direito público. Beleza? Consórcios públicos com natureza jurídica de direito público. Eles se juntam para desempenho de objetivos e interesses comuns. Eu quero voltar aqui só para fazer uma observação em relação ao contrato de gestão. O contrato de gestão tem prazo de duração mínima de 1 ano, tá? Prazo de duração mínima de 1 ano. Tranquilo? Então é isso aí. Com isso a gente encerra as autarquias e as autarquias em regime especial. Um grande abraço para você e até a próxima.